Saudações aos amigos que acompanham aqui no nosso canal da Funarge para mais um episódio do FunargeCast. Bora conhecer e bater um papo com ele, que é um dos nomes mais conhecidos e importantes da cena cultural gospel no Brasil. Ele aí foi um dos homens que ajudou a fazer com que o movimento, que era um movimento religioso, hoje se tornar um movimento cultural. Bora falar e conhecer um pouquinho mais sobre Marcos Góes. Muito bem, Michael. Eu estou assim muito honrado, feliz por estar participando desse podcast. Quero agradecer a oportunidade à Funarge. Agradecer a todos vocês, as meninas das câmeras aqui que vocês não veem, mas elas estão ali a postos. E feliz por poder compartilhar com você o que você quer saber e o que os nossos telespectadores aí também querem e ouvintes também querem saber, né? Quando você começou lá atrás, você imaginava que em algum momento os hinos das igrejas se tornariam jingles em rádios e Spotify Brasil afora? Não. Quando a música hoje chamada de gospel, porque a palavra gospel ela vem de Godspell, que é evangelho. Então é uma abreviatura da palavra Godspell. Então eles intitularam a música gospel, tá, a música evangélica. Nos Estados Unidos se chama Christian Music. Tá, eles não chamam gospel nos Estados Unidos. O gospel nos Estados Unidos é a música negra dos escravos daquela época, era chamada música gospel. Então, mas hoje se chama música gospel dentro do mercado fonográfico cristão evangélico, tá? Porque você também tem o cristão católico também. Então eu comecei na década de 80. Porque antes disso, a música era muito tradicional, música de hinos e coisas assim. E aí, respondendo a sua pergunta, eu tocava na igreja, eu não tinha nenhuma pretensão de ser cantor. Eu já tinha uma profissão na área de projetos industriais, em plataformas de petróleo, trabalhava com 2 multinacionais, não tinha... Você trabalhava com petróleo? A gente trabalhava com 2 firmas, tá? Não sei se existem hoje, que é a Senco Robot. Elas se uniram e a Petrobras mandava para nós as plantas dos navios e das plataformas de petróleo e nós projetávamos os dutos de ar-condicionado, exaustão em toda a plataforma, em todo o navio, e ali também desenhavam as máquinas, a força do ar que ia ter que puxar e jogar. Então a gente fazia isso e tinha também a equipe de montagem desse material. Então eu trabalhava na parte de projetos. Aí você virou e falou assim, não vou trabalhar mais com petróleo, vou parar de ganhar dinheiro, trabalhar com petróleo. Quando você fala trabalhar com petróleo, já logo pensa, né? Eu olho o dinheiro aí, assim, vou trabalhar com música. Cara, foi exatamente... Os anos 80 e ainda com música gospel. Exatamente. Eu ganhava muito dinheiro. Mas como é que é assim, pô, vou largar o ramo do petróleo para música gospel? No momento, hoje, você pode até virar e falar assim, pô, hoje tem um mercado envolvido nisso daí. Exatamente. Mas a gente está falando dos anos 80. Não tinha. A gente, hoje há um tempo atrás, hoje não tem mais CD, mas você chegava em qualquer estúdio aí de esquina, você gravava um disco, mandava duplicar CD, faziam 100 CDs e pronto. Mas a nossa época era a época do vinil, a época do cassete. Eu era um garoto de 22 anos, casado com 2 filhas pequenas. Minha filha Rebeca está aqui, minha filha do meio, a Rebeca, que ela faz a minha assessoria. Então o que acontece? Eu com 2 filhas, hoje eu tenho 3 filhos, Gabriela, Rebeca e Leonardo. E, cara, eu peguei e eu ganhava bem. O negócio era tão engraçado que eu comecei a trabalhar como autônomo, depois assinei a carteira e o meu chefe, o Antônio, virava e falava para mim quanto é que eu queria ganhar aquele mês. Então, meu salário hoje seria uns 15 mil, 20 mil, mais ou menos isso como projetista, entendeu?
Mas aí você me fez a pergunta, como é que você larga o trabalho e vai viver da música? Foi por causa de Deus mesmo, entendeu? Deus me chamou para fazer isso. E era uma época que não tinha cachê. Era uma época que a gente pedia às igrejas que vendessem uma cota de LPs e esse era o nosso pagamento. Eram 30 LPs a R$10, então a gente ganhava R$300, entendeu? R$500. Então na década de 80 começou assim. Como é que foi? Aí eu peguei a turma da igreja, aí eu já tinha alguma experiência de estúdio de gravação, fui, entrei, gravamos algumas músicas que nós já cantávamos na igreja. A questão de direito autoral não era muito forte nessa época em cima do gospel. Então gravamos, aí fui para um amigo meu, que é o Guilherme, que é o baterista da banda Catedral. Falei, cara, eu tô com um tape aqui, mas eu não tenho dinheiro para fazer o bolachão, o LP. O nome do LP era Bolachão. A gente chamava de bolachão, né? Aí ele falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, ele tinha loja evangélica. Era muito caro gravar os bolachões naquela época? Era. Seria papo de quanto hoje? Fazer de forma independente? Naquela época custava uns R$10.000, mais ou menos. Para você poder conseguir gravar. Para você conseguir prensar. Fora o custo de estúdio. Fora o custo de estúdio. Um custo de estúdio, há uns 10 anos atrás, ele variava em torno de R$45.000 a R$60.000, com músicos, contratação de estúdio. Porque assim, hoje, quem está nos acompanhando aí, principalmente o pessoal mais novo, né? Você tem toda uma juventude que acompanha hoje e consome os produtos gospel, né? E principalmente a música. Eles estão no Spotify, no YouTube, internet, né? Você não compra mais o conteúdo físico, você só consome o digital. Isso. Só pra galera citar o que é o bolachão, gente. O bolachão é um disco desse tamanho, que é o vinil, e aí tinha lado A e lado B. Né? E a capa onde ele ia. Tinha a capa, né, era 30 por 30, e o tamanho dele era 30 centímetros por 30 centímetros. Então tinha a capa você desenhava a capa tal, e você tinha o custo da capa, o custo do bolachão. E replicar ele devia ser muito mais. Quando lançou o CD, já deve ter sido uma mão na roda, né? Sim, porque é barato. É tudo mais barato, e a questão do LP é que era muito trabalhoso. Você tinha que fazer. Primeiro você tinha que pegar aquela fita matriz, que era em rolo grande, e transportar por uma película, que era uma película vermelha, de vinil mesmo. Tinha uma agulha especial e ela rasgava aquele vinil, igual no LP, mas só que aí você mandava colocar com uma solução de nitrato de prata e aquilo virava a matriz. Então você tinha o lado A com nitrato de prata e o lado B. Numa máquina toda, ela era de ar comprimido, óleo e ar comprimido. Então você botava aquele disco de prata, botava aquele bolinho, botava o rótulo, botava o bolinho de poliuretano, eu acho que é isso, né? Que é um tipo de plástico que era derretido, um pouco derretido, e depois botava outro rótulo, aí você baixava, aí fazia o LP. Aí você tirava, aquilo baixava quente, quando já subia resfriado, aí você colocava, cortava as bordas, botava dentro do saco e ia para colocar a capa. Nossa, trabalhoso comparado com... Trabalhoso. Não, isso daí é pro LP, fora gravar, né? Fora gravar. Estou falando, a gravação, a fita rolo já vinha pronta, né? Então gravava na fita rolo, né? Gravava em fita rolo. Depois passou para fita beta, depois passou para fita
a DAT, depois passou para a fita DAT, e agora nós estamos com o Pro Tools, que é um programa de computador, um multitrack, né, que todo mundo usa fazendo isso. Muito mais fácil, você cola, por exemplo, você canta um pedaço aqui e ele saiu errado lá na frente, você pega aqui, Ctrl+C, vai lá, cola, Ctrl+V e pronto. Mas assim, qual o momento que você virou e falou assim, ó, que a gente chegou a comentar, a gente entrou no bolachão aqui, né? Achei o nome engraçado, nunca tinha ouvido falar esse termo para vinil, né? Que tem hoje uma série de fãs, né, que curtem essa questão retrô do vinil. O disco do Djavan agora eu vi nas mídias, ele está fazendo, inclusive é vermelho o disco, ele está fazendo o bolachão vermelho. Ed Mota também faz, entendeu? Muito. Tem uma galera que tá meio que é um mercado retrô, né? Que nostalgia tem vendido muito. Mas aí, qual foi a virada para você virar e falar assim, vou parar de ganhar dinheiro, que a gente começou a falar aqui no bolachão, vou parar de ganhar dinheiro com petróleo e vou fazer um bolachão, botar minha cara lá e vou cantar a música de Jesus. Eu vou fazer sucesso. É difícil. Lembrando que a gente está falando dos anos 80. Sim, anos 80. Porque quem escuta falando isso hoje pode virar e falar, não, porra. Não, gravou um vídeo no YouTube, colocou ali e vai bombar. O Autoridade de Poder, que foi o primeiro vinil que eu gravei, porque em 85, no ano que eu me casei, nós gravamos Janires e Amigos no auditório da Rádio Boas Novas, gravamos o LP Altar também. Então a gente já tinha uma experiência lá com Rebanhão, com Janires, essas coisas. O meu foi gravado em 89. Então você vai ver o Marcos saindo do emprego em 89 e 90. Onde não havia cachê, onde não havia nada, não havia essa metodologia de música que tem hoje nas igrejas, não existia. Eu era um garoto novo, de cabelo enroladinho, bem magro, entendeu? Então eu chegava com uma novidade nas igrejas, porque os outros cantores, Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral, os mais conhecidos eram senhores já, entendeu? Oséias de Paula, eram pessoas já maduras que gravavam e iam nas igrejas, já vendendo os seus LPs. Aí eu comecei, mas antes de mim já havia as comunidades, comunidade Vila da Penha, comunidade da Zona Sul, comunidade, acho que o primeiro foi Comunidade da Graça, lá do Ademar de Campos, enfim. Começou a surgir um movimento das comunidades. O que é comunidade? Comunidade era uma igreja, mas tinha um louvor mais jovem. Nessa época, os instrumentos já podiam ser importados, bateria, guitarra, porque na década de 70 nem pensava você comprar uma bateria, entendeu? Importada. Você só comprava nacional. A marca aqui era Pinguim, feita lá em São Paulo, entendeu? Não tinha a mesma qualidade, né? Era a melhor qualidade nacional, Pinguim. Mas aí começaram a surgir a Pio, começaram a surgir as baterias Ludwig, começaram a surgir... Que fazia muita diferença? Muita diferença. Começaram a surgir as peles hidráulicas, que são peles que dentro delas tem óleo. Você olha para a pele da bateria, né? Aí você vê toda manchada de óleo. Então, quer dizer, a sonoridade era diferente, não existia isso, entendeu? As baterias antigamente eram feitas de pele, né? Pele esticada, era bem áspera, entendeu? Era pele de animal mesmo. Eu acho que era pele de porco, se eu não tenho certeza. Era bem esticada e já vendia no aro direitinho, você colocava nas peças da bateria. Então eu venho dessa época e aí surgiram todos esses cantores, entendeu? Que hoje eu conheço em parte. Tem muito cantor que é muito novo que eu não conheço. Entendeu? Mas no caso, a decisão foi tipo, vou trocar, você começou Não, desculpe, até te responder. A decisão foi Deus, cara. Assim, tipo assim, Deus
como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Todo mundo acredita em Deus. Então Deus falou no meu coração e o coração da minha esposa. Nós Te apoiou? apoiou. Nós fizemos uma oração durante 3 dias. E aí eu fui no meu emprego. O meu tio, que foi o meu tutor lá, meu tio Samuel, eu cheguei para ele e falei assim, eu quero as contas. Ele falou, não, você está maluco. Vou cantar na igreja. Vou cantar na igreja. Foi isso que você falou para ele? Eu vou sair por aí. Não tinha nem essa, vou cantar nas igrejas, vou sair por aí. Não sei para onde eu vou. Entendeu? Mas e aí? Como é que foi a reação deles? Totalmente contra, né? Mas respeitaram, né? A atitude, respeitaram a minha decisão, né? Foi um momento, assim, muito ímpar e muito difícil, né? Porque eu estava com 2 meninas pequenas em casa. E eu fui depender de algo que eu não sabia como ia acontecer, tá? O Guilherme prensou 1000 CDs, ele ficou com 800, porque ele teve o custo maior, me deu 200, os 200 eu distribuí. Aí o que aconteceu? E nesse tempo, eu comecei a vender bolo de fubá. Meu pai trabalhava... A sina dos músicos, né? Hã? O início de carreira, a sina do músico músico, na verdade, é uma segunda, é a primeira, quase que segunda, sem que fazer um bico. Cara, as músicas, assim, uma das músicas mais representativas do músico se chama Nos Bailes da Vida, do Fernando Brant, que eu acho que ele que é o autor. Todo artista tem que ir aonde o povo está, entendeu? Boleia de caminhão, então ali ele conta muito o início de todos nós. E o meu foi fazendo bolo de fubá. Depois o pessoal que quiser a receita, né, no caminho ali, depois é só lá no meu YouTube lá, ou no meu Instagram, Marcos Góes oficial, que eu passo para você. É cremoso por dentro, assim, muito gostoso. Mas você chegou a fazer vídeo fazendo essa receita? Não. Fica uma sugestão aí para poder fazer boa ideia, a receita do meu início de carreira aqui para quem quiser. Aí eu fazia, rapaz. Esse bolo é abençoado, porque deu certo para você, ó. De noite ele bate no liquidificador e eu olhando assim, batendo, minha esposa do meu lado, as crianças pequenas. Aí eu batia no liquidificador e chorava, rapaz. Porque eu tomei aquela decisão porque Deus quis. Mas eu, no meu íntimo, eu não queria sair do meu emprego. Então fica aquela luta humana e espiritual, entendeu? Eu não sabia o que ia acontecer. Essa decisão foi a melhor, né? Essa foi acertada naquele momento. Não sabia, Michael, não sabia. Eu não sabia, não posso te afirmar isso, tá? Aí o meu pai me ajudava, porque meu pai trabalhava aqui no centro, no Ministério da Indústria do Comércio, é o prédio que fica em frente ao Museu do Amanhã. Não é mais, acredito que não seja mais. Meu pai trabalhava lá, tinha uma cantina, então ele levava o bolo, vendia, me trazia o dinheiro. E isso durante meses. Eu tinha o meu apartamento que eu tinha construído, quando trabalhava com petróleo. Aí construí e aquele dinheiro servia para comer, pagar a luz, essas coisas. Aí os 200 CDs eu distribuí. Aí cheguei em São Paulo, que eu também sou ilustrador, então cheguei em São Paulo para fazer uma capa de um grupo evangélico também, gospel, chamado Atos 2. Saí lá, eu peguei e conheci um amigo, que é amigo até hoje, o Moisés Souza, da Banda Azul. Ele me conheceu, eu falei, cara, eu tenho os 5 últimos discos na minha mão. Ele falou, me dá aqui que eu vou levar para Recife, que a gente está indo tocar em Recife. Em Recife, foi a primeira rádio evangélica do Brasil, a Rádio FM Evangélica. Foi lá em Recife. Aí eles começaram a tocar a música Bem Querer e a música Autoridade e Poder. A música Bem Querer, ela tem uma conotação romântica, mas ela foi feita romântica para Deus. Mas aí o que eles fizeram? Eles tocaram e aí fizeram um show no Dia dos Namorados.
No teatro, não. No Teatro do Cild, em Recife. Não, mas isso é focado para o pessoal da igreja? Focado para o pessoal da igreja. A rádio evangélica, tocando, mas fez no Dia dos Namorados, para os evangélicos levarem sua namorada no show. Chegamos lá, íamos fazer uma sessão. Fizemos a primeira sessão, depois fizemos mais 3, que o Teatro do Cild é muito pequeno, né? Cabe 300 pessoas. Aí eu levei LP. Aí já fizeram outra tiragem de LP, eu peguei com o Guilherme e comecei a vender. Aí tirei um dinheiro. Aí a FM Evangélica começou a me apoiar. Aí falou, grava um LP ao vivo aqui em Recife. Aí em 91 eu gravei o LP Marcos Góes ao vivo em Recife. Ou seja, com o apoio deles, né? Com o apoio da FM. Então, antes de você fazer sucesso aqui no Rio, você está me contando, o primeiro lugar que você fez, que você estourou foi em Recife. Eu estourei em todo o Nordeste, começando por Recife. Então, você sai do Sudeste para estourar no Nordeste. Só foi acontecer no Rio de Janeiro em final de 91, início de 92. E a música foi você que escreveu? Foi. Da onde saiu a inspiração? Rapaz, vou te contar uma outra história inacreditável. Não, porque você fez uma música, olha só, você escreveu uma letra de um romance, né, que era do homem para Deus, mas que você tinha esse envolvimento com o povo evangélico, que ele estoura no Nordeste, ou seja, provavelmente você nunca esperava que, provavelmente na sua cabeça no começo você vai assim, pô, vou começar a vender por aqui mesmo, perto, entendeu? Nas comunidades onde eu já vou. Não. E aí, assim, veio de longe. O cara me mandou a passagem, queria que eu fosse de ônibus. Eu falei, de ônibus eu não vou. Aí ele falou assim, não, tá, então comprou a passagem de avião, só a ida, eu não tinha a volta. Naquele tempo podia fazer isso. Aí fui, fez a programação, a coisa aconteceu, beleza. Mas aí, essa situação toda de gravar, você me perguntou uma coisa que eu acabei entrando no assunto, acabei esquecendo. Qual foi a inspiração para você? A inspiração, rapaz, foi no momento que eu estava mais duro do que um coco. E eu não tinha dinheiro. Vendendo bolo. Nesse dia eu não tinha. E minhas crianças eram pequenas. Eu não tinha dinheiro para comprar 1 litro de leite. Aí eu entrei num ônibus Nilópolis Cascadura, porque eu morava em Bento Ribeiro. Aí fui para o outro lado, peguei e fui em direção a Nilópolis para falar com esse amigo Guilherme, para ver se ele tinha alguma ilustração de algum LP para me fazer, porque ele lançava... Pagar um dinheirinho, né? Não, dinheiro. Aí dentro do ônibus só estava eu, o trocador e o motorista. Eram umas 2 horas, 3 horas da tarde. Aí sentado, eu sozinho ali, aí abaixei a cabeça e comecei a chorar. Como é que eu vou sustentar, cara? Eu preciso de dinheiro. E eu não queria pedir dinheiro emprestado. E aí eu falei com Deus, olha, tu falou para mim lá atrás para me largar meu emprego. E eu no meu coração. E agora eu estou aqui sentado dentro do ônibus e minhas filhas precisando de leite, precisando de tudo isso. Aí surgiu a música Bem Querer. Naquele momento a letra veio para você. Ali, veio a letra. Letra e melodia? Letra e melodia. Aí ali, és o meu bem querer, meu mestre, tudo que eu tenho sou, vem de tua mão que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, tu me envolves com teu amor e eu sou mais feliz. Então a música segue. Mas o cerne dessa música é: mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, tu me envolves com teu amor e eu sou mais feliz. O que é que eu estava dizendo, Deus? Eu sei que tu não vai me abandonar. Eu sei que eu não vou ficar com fome. Eu sei que eu não vou deixar de dar comida, mas agora eu não tenho nada. E mesmo sem ter nada, tu não vai deixar de ser meu Deus. Aí fui lá, consegui a capa e fiz a capa, ganhei o meu dinheirinho, comprei o leite para as crianças e segue o barco. E fui seguindo, entendeu? Aí depois fui para Belém do Pará, antes do Rio de Janeiro ainda.
Eu fiz Nordeste e Norte. E como aconteceu a sua virada aqui no Rio de Janeiro? Assim, acho que quando você vira no Rio, no Sudeste, eu acho que é quando estoura pro Brasil. Foi aí? Não, no Brasil já estava estourado. Já estava estourado. Já estava estourado. Aí surge a Rádio Melodia, onde eu acabei me tornando diretor artístico da rádio. E aí eu trouxe o meu LP, mas eu não mexia com música. Aí eu peguei e entreguei o LP a quem é de direito, e aí peguei e eles começaram a tocar as músicas, entendeu? Só um minutinho. Ó, a gente vai parar rapidinho aqui. O papo tá bom, sei que você está curtindo, né? Já deixou seu like? Já se inscreveu? Já está participando aqui com a gente? Já está seguindo a gente lá no nosso Instagram para poder ver os cortes? Já está seguindo também o nosso convidado aqui? Não está seguindo? Não, pô, tá aqui na descrição, ó. Tá todos os canais dele aqui nas redes sociais, YouTube, Spotify, tudo para você poder curtir. Então, espera só um pouquinho que a gente já está voltando já. Aí, tá vendo? Não teve nem comercial. Internet é outro patamar. Tenho certeza que você já falou assim, já vai vir aquela propaganda, tá tentando me vender alguma coisa. Relaxa, quero só comprar a sua atenção. Tem sua atenção? Então bora continuar nosso bate-papo aqui. Marcos, fala pra gente aí, como é que foi esse papo de vocês? Ó, estourou, saiu daqui do Rio, estourou também num lugar improvável que você nem pensou. Não. Foi pro povo do Nordeste também, um povo que abraça com força, né? Rapaz, é com força. É outro patamar. É outro patamar. É outro patamar. Às vezes o pessoal do Sudeste não entende. Como o Nordeste é um lugar acolhedor. Sim. É diferenciado. Exatamente, perfeitamente. E como é que surgiu agora você, do Nordeste, desse momento aí, para o momento onde você estoura nacionalmente? Foi na Rádio Melodia, eles me chamaram para ser produtor e diretor artístico da rádio. Então, para criar programas, quadros e tudo isso. Eu não mexia com música. Por ser cantor, ia criar um certo ciúme com os outros cantores. Mas assim mesmo, eu peguei o meu LP e entreguei ao senhor Josias Menezes, que era o responsável pela parte de música da rádio. Aí, mesmo assim, havia uma enciumada grande. Aí a música começou a acontecer e quando ela aconteceu no Rio, aí as programações começaram a surgir no Rio. E aí do Rio começou a ir atingindo Minas, entendeu? Minas, Rio, São Paulo bem pouco. E Vitória bem pouco, entendeu? O Sul também bem pouco. Se você fala para onde eu viajo mais, eu viajo para o Nordeste. Eu tenho uma programação em Santa Catarina, esse mês agora de março, tá? Mas é raro acontecer esse tipo de coisa, apesar das pessoas conhecerem a minha música. Uma outra coisa interessante, eu só coloquei a minha cara no primeiro disco. E assim de lado, ó, a foto era batida assim de lado. Foi minha irmã que pegou e falou assim, não, tira de lado que fica diferente. Aí me pegaram de lado assim. Por quê? Não, pode falar a verdade. O quê? Foi sua esposa que virou e falou assim, não, você não vai ficar por aí seduzindo. Já fora você é um homem casado, um homem da igreja. Não, era engraçado. Vai fazer de lado assim para poder evitar problema em casa. Pode o pessoal ver na internet, o LP Autoridade Poder, eu tô de lado assim. Aí foi uma coisa diferente, um som diferente, era uma bateria eletrônica, entendeu? E aí aquilo começou a conquistar a juventude. Desde as igrejas mais tradicionais às igrejas mais abertas, entendeu? E aí começou a... Isso daí era que ano? Isso aí vamos colocar aí 93, 94, mais ou menos. Mas aí eu comecei a gravar, né? Porque aí começou a entrar um dinheirinho, aí eu fiz A Cor e a Poesia em 91, juntamente com o Marcos Góes ao vivo. Aí depois eu entrei para uma gravadora, entendeu? A MK, aí fiz
10 anos de Marcos Góes, entendeu? Que foi em 94, porque eu tinha gravado um disco de rock também, evangélico, em 97, antes do Autoridade e Poder. E foi o primeiro disco nacional que tinha 4 faixas de um lado, o bolachão, e do outro lado tinha 4 playbacks, porque o povo evangélico gosta muito de playback. Então ninguém tinha lançado playback em vinil. Então, assim, então era um bolachão onde ia para as igrejas e as pessoas podiam usar isso como playback para cantar. Para cantar. Entendeu? Só que era rock pesado, meio RPM. Aí ficou meio difícil. Qual ano que era isso daí? 87. É difícil, né? Ficou difícil. Aí eu vi que minha vida não era de roqueiro, aí a gente entrou por esse outro lado. E aí foi crescendo. Hoje a gente tem por volta de uns 35 trabalhos gravados, mais ou menos. Aí entrou o projeto A Vigília. Esse foi o projeto nacional. Esse foi um projeto que aconteceu assim. Ele está fazendo quantos anos, Rebeca? 30 anos agora. Nós fizemos em 93. A igreja de Bento Ribeiro, a igreja congregacional, tinha uma vigília. O que é uma vigília para você que está aqui acompanhando aqui a FUNARJ aqui? A vigília é uma reunião em que os crentes se reúnem, começa às 10 horas da noite e normalmente, hoje não é mais possível fazer isso por causa do perigo, mas naquela época ia até 6 horas da manhã. Com participação de várias igrejas, oração, pregação, era uma coisa muito dinâmica. Tinha um lanche no meio, entendeu? Café com pão, manteiga, tal, que a igreja dava, tal. Então ali, o Janires do Rebanhão, que é meu padrinho de casamento, falou para mim: poxa, eu quero gravar um LP na vigília. Aí ele morreu em 88, eu acho. Aí o que é que aconteceu? Eu peguei esse projeto, falei, eu vou fazer. Aí pegamos, montamos um barraco, porque não dava para levar uma unidade. Hoje, o cantor sertanejo, ele leva uma unidade de gravação, um caminhão de gravação. Nós não tínhamos dinheiro para fazer isso. Então, nós fizemos na galeria um barraco, botamos ali uma mesa de som, um gravador digital DAT, ensaiamos muitas vezes as músicas e gravamos as músicas 3 vezes, com o povo cantando. Então, gravamos Celebrai a Cristo, gravamos 3 vezes. A outra música, gravamos 3 vezes. 10 músicas, gravamos 30 vezes. E foi a primeira vez que houve uma ministração dentro da música. Fomos nós que colocamos. O que é uma ministração? O cara está cantando, aí tem um instrumental no meio da música, aí o pastor ora, ou o pastor fala algum versículo, ou o pastor diz alguma mensagem e a música volta. A gente chama de ministração. Então foi a primeira vez que a gente fez isso, um disco gravado ao vivo com ministrações. E você acha que teve boa aceitação do público? O quê? Nesse formato? O que você sentiu? Não, eu senti que o disco foi feito numa brincadeira, assim como foi feito a Autoridade e Poder. Que eu era meio doidão, jovem, meio doidão, tal. Eu falei, vamos fazer. Falei com a galera que tocava, vamos fazer. Então, aí vamos embora. Aí ficamos numa sala sem ar-condicionado, sem nada, ensaiando, tal, fazendo os arranjos, as frases, tal. Ensaiamos exaustivamente. Aí quando nós fomos gravar, o povo participou, absorveu, o disco aconteceu. Aí eu estava na melodia. Aí dei o disco para a melodia. Quando ela tocou a primeira música, uma das principais músicas, que é Estrela da Manhã, que tem uma ministração, que nessa ministração o pastor, ele falha a voz, parece que ele está chorando, mas não, houve uma falha na voz. Rapaz, essa música Estrela da Manhã, ela vou dizer assim, num intervalo de 15 dias, ela alcançou o Brasil inteiro.
Porque já havia em São Luís do Maranhão, já havia em Belém, já havia nas capitais rádios evangélicas. Então, quando uma música estoura, ela rapidamente espalha, entendeu? Porque as igrejas e os grupos de louvor das igrejas, eles saem catando essas músicas, entendeu? E levam para tocar dentro das igrejas. Aí espalha. E a rádio ouve, entendeu? As igrejas. Então a igreja está cantando Estrela da Manhã, vamos trazer essa música. Quem é essa música? Ah, Marcos Góes, tal, não sei o quê. Arruma o LP, tal, não sei o quê. Aí bota. Entendeu? Porque a igreja está cantando, é sinal de que a igreja gosta, a rádio quer audiência, pega a música, acha que é o intérprete, acha que... E também começou também uma série de rádios gospel Brasil afora, né? Hoje sim, hoje tem bastante. Hoje o pessoal que começa hoje, Michael, começa sopa no mel, não é facinho, entendeu? Mas também você não acha que tem um número maior de concorrência? Porque a facilidade faz com que mais pessoas, que às vezes pensariam 2 vezes para se lançar, tentem se lançar. Então acaba que você também tem uma enxurrada de produtos. Sim, você tem uma enxurrada de produtos. Você tem uma velocidade. E isso acontece no meio secular. Há algum tempo atrás, uma música durava no meio secular 3 meses. Como música da moda. Não sei agora como está. Entendeu? Mas durava 3 meses. O cara pegou. Por isso que do LP se transformou no EP. Com 5 músicas só. A gente lançava 10, 12, 14 às vezes. Então isso se foi reduzido para 5. Por quê? Porque a velocidade é muito rápida. Você vai no Instagram, o cantor botou uma música, né, Rebeca? Quanto tempo mais ou menos uma pessoa bota uma música? Dias, né? É dias. O cara lançou uma música tal, Jesus é bom, hoje. Você bota aí 15 dias, ele já bota a outra e já coloca lá, pré-save, para poder o cara já salvar lá para fazer isso. Então a rotatividade é muito grande. A mídia aumentou a expansão, mas também, como você bem disse, aumentou a quantidade. Mas só que essa quantidade não é sinônimo de qualidade. Não, é porque, assim, na sua época, olha quanta coisa você teve que abrir mão para você poder, vou me dedicar a isso daqui. Hoje, por conta de ser muito mais fácil, as pessoas, às vezes, elas conseguem, né, se jogar mais nesse mundo, né? Só que aí você acaba que a seleção, aquela seleção natural, como acontece, da qualidade acaba não rolando. Exatamente. E aí você tem muito produto. E aí, assim, o meio de vocês também deve sofrer muito, mais com isso do que o meio secular. Porque o meio secular, tipo assim, o cara não tem como o cara ser oportunista na música. Ele pode até não ser fã de rock e tocar um rock. Porque ele viu oportunidade de tocar um rock e ele é profissional. Sim. Mas às vezes pode ser que aconteça no mundo gospel, de repente, de alguém que não necessariamente a pessoa talvez siga, né, o que vocês entendem como correto para a vida, mas a pessoa acaba se aproveitando ali de um público fiel, um público grande. Existe isso. Eu vou polemizar um pouco aqui, dizendo até para você o seguinte: há uma porcentagem grande de pessoas que estão no meio da música gospel, que não fazem parte da religião cristã. Eles são intérpretes. Entendeu? Como é que eu vou explicar isso para você? O cantor evangélico, a igreja, ela aceita o cantor evangélico porque entende que o que ele está cantando é o que ele vive. Entendeu? O intérprete, ele está cantando uma música que ele não vive. Você está me entendendo? Ele está emprestando a sua voz e seu talento para poder... Exatamente. E no meio, todo meio existe isso, mas no meio evangélico também existe. Entendeu? Então você tem uma porcentagem muito pequena, tá? Eu vou, assim, dizer para você
na melhor das intenções, uns 30% de cantores que realmente eles vivem. Vivem a cultura gospel. Eles vivem a letra que cantam. O que eles estão dizendo na canção é algo que faz parte da vida deles. Entendeu? Os outros 70% são intérpretes da música. E como é que a comunidade gospel enxerga isso? Ela enxerga quando enxerga o modo de vida daquele intérprete. Exemplo, o cara foi, cantou na igreja. Lindo, maravilhoso, tem uma voz bonita, uma interpretação. Só que quando ele sai dali, ele faz tudo do contrário que a igreja evangélica prega e vive. E a igreja percebe isso, entendeu? Aí não chama mais aquele intérprete. Então, há um processo seletivo feito pela própria igreja. Há um processo seletivo que ela vai afunilando as escolhas que ela quer. Entendeu? E hoje acontece isso. Existe muito cantor de fama que leva multidões, entendeu? E também existe o cara que começa bem e depois ele se desvia daquele propósito. Você entendeu? Como lidar com isso de forma positiva? Para de repente tentar trazer essa pessoa de volta pro cerne dela? Só Deus. Só quando ela começa a lembrar aquilo que ela está cantando e o Deus que ela está cantando, entendeu? O Deus que ela canta. Poxa, Marcos, muito obrigado pelo tempo que você nos cedeu aqui batendo um papo. Eu gostaria que, para encerrar, você desse uma mensagem principalmente para os jovens, né, que sonham em ter uma carreira na música gospel, que de repente enxergam em você um exemplo a ser seguido, que você possa deixar uma mensagem para eles do que você acha que eles precisam fazer para conseguir chegar onde você está hoje. Eu não tenho, como é que eu vou dizer? Não existe uma receita, tá? Que eu possa dar a você para que você alcance, eu quero ser um cantor gospel reconhecido. Muitos me perguntam isso. Mas a verdade é que você paga um preço muito grande. O meu preço se chama bolo de fubá. Você tem um preço a ser pago. Por quê? Porque você vai ser um representante de Deus na música. A música que você vai cantar, ela tem que ser verdadeira. Ela precisa ser real na sua vida. Você tem que cantar aquilo que você vive. Entendeu? Você pode ter uma voz bonita, você pode ser bonito, você pode ter boa apresentação de palco, você pode ter tudo isso. Você pode ter um bom evangeliquez, que a gente chama, né? Que é uma linguagem evangélica, né? Mas você não vai ser nada diante de Deus nem diante do povo. Eu estou de pé, como eu estava falando com o presidente aqui da FUNARJ, o Jackson, que me conhece já de décadas atrás. Eu poderia ter voltado para a minha profissão, e eu várias vezes quis voltar, mas Deus não deixou que isso acontecesse. Então eu continuo sendo Marcos Góes, cantando Bem Querer, que é uma música que ela foi lançada em 1989. Canto, as igrejas cantam, os jovens cantam. Por quê? Porque essa música foi uma música que representou a minha vida, entendeu? Ali está a minha vida naquela música. Eu não tenho performance, dificilmente quando você me vê, eu brinco com o pessoal, é como se eu estivesse aqui como vocês, entendeu? Não existe nada performático
entendeu? Eu visto uma roupa normal, eu não sou igual o Elton John, que bota uma roupa completamente colorida para ser um personagem. Eu não sou um personagem, eu sou o que eu sou e canto o que eu sou. Então, se eu posso te dar um conselho, você quer ser um cantor evangélico, que Deus possa usar a sua vida, seja aquilo que você é. Não imite pessoas, não seja performático, não seja nada dessa forma. Seja uma pessoa autêntica, seja uma pessoa que você vai mostrar aquilo que você é e vai cantar aquilo que você é. E aí as pessoas, Deus vai usar você através do seu espírito e as pessoas vão ver em você verdade. Entendeu? Por isso que no meio evangélico existe muito escândalo, porque existem os performáticos e estão dessa classe de 70%. São intérpretes, não são pessoas que cantam o que vivem. Então, o meu conselho é você primeiro orar a Deus e falar com Deus: Deus, eu quero cantar aquilo que eu sou, cantar o que tu és na minha vida e o que eu vivo, a minha relação entre eu e ti e Deus e a minha vida também. Poxa, muito obrigado, Marcos Góes. Quero também agradecer aqui a você que nos acompanhou durante todo esse bate-papo. Aproveita para falar que você viu até o final aqui do nosso podcast. Vai lá na rede do Marcos, né? O arroba tá aqui, ó. O arroba tá aqui. Vai lá e fala assim: eu quero a receita do bolo de fubá. Isso. Porque aí ele vai saber que veio daqui. Obrigado, Mike. Muito obrigado. Valeu e falou.